Obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua bondade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te peço que não haja nenhuma limitação, Senhor, nenhum impedimento da minha mente, Senhor, para que aquilo que o Senhor deseja fazer aqui hoje em nossas vidas tenha começo, meio e fim. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, diferente de como entramos. Obrigado, Espírito Santo. Faltariam palavras, Pai, para agradecer, Senhor, essa obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, irmãos, eu não vou estar pregando hoje, eu vou estar só compartilhando algumas ideias. Por isso, eu espero, são ideias que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu espero que eu consiga ter começo, meio e fim. Falar um pouquinho da bondade de Deus, um dos meus temas preferidos. Claro, sempre com a presença de Deus, né? Eu só prego sobre a presença de Deus, eu não prego sobre mais nada. Se você tiver que escolher um tema na sua vida, escolha a presença de Deus. Não existe nada melhor do que isso, amém? Sem a presença de Deus, eu não tenho nada para compartilhar. Certamente vocês não vão querer me ouvir. Então, pode botar aqueles versículos, por favor? João 2. Pode, se puder botar de 1 a 11, ou então... Eu também não vou pregar muito, não. Eu queria... Tem como botar mais versículos? 5, 6 versículos? Ou 4? Se não der, não tem problema, não. A gente vai... É que eu vou só compartilhando, né? A história aqui é bem simples. A maioria, eu creio aqui que já conhece. São as bodas, né? Festa de casamento. Teve uma festa de casamento e Jesus foi convidado. E Jesus foi na festa de casamento. Imagina uma festa de casamento onde Jesus está lá, né? Já pararam para pensar? Dançando com as pessoas, né? Dançando lá com o pessoal, cantando, se divertindo, comendo junto, rindo, escutando piada, contando uma piada. Que festa de casamento, né? Inesquecível. E aconteceram coisas extraordinárias nessa festa de casamento. E a Bíblia diz que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Então, Jesus e seus discípulos foram convidados para as bodas. Certamente, esse casamento era de alguém que Jesus conhecia muito bem. Talvez alguém da sua família. Talvez um parente próximo, eu não sei. Mas certamente era alguém próximo de Jesus. Próximo da família de Jesus. Porque você imagina, né? Um casamento, ele requer toda uma dinâmica e toda uma série de custos para uma festa. Naquele tempo também não era muito diferente. Aliás, as festas naquele tempo, um casamento naquele tempo, durava de 3 a 7 dias. Então imagina o custo que a pessoa tinha que arcar para mais 13 pessoas. Jesus e seus discípulos. Não sei se estavam os 13, estavam os 12 já, não sei aqui. Mas certamente era uma pessoa muito próxima de quem estava casando naquele lugar. E no versículo 3 diz, e faltando vinho, estava lá a festa, lá estava comendo solta, estava todo mundo feliz, todo mundo se divertindo, Jesus estava rindo, estava alegre, para variar. A gente tem uma aula na Escola Sobrenatural, que é Deus está de bom humor. É estranho ter que falar isso, né? Porque, na verdade, essa aula é um contraponto a um Deus irado o tempo todo atrás da porta, pronto para te pegar. Por que você fez isso? E, na realidade, Deus está sempre com humor constante. A Bíblia diz que Deus não tem variação de humor, assim, a gente não consegue, não tem um dia que você vai conseguir e Deus vai olhar e falar assim, meu Deus,
Chama aí os universitários que eu não sei o que fazer. Chama o pessoal porque o que o Rodrigo fez agora me aborreceu demais. É claro, ele fica na expectativa das decisões que vamos fazer, porque elas vão impactar as nossas vidas. Cada escolha, um futuro. Então ele estava nesse lugar lá. A gente nem imagina, né? Jesus numa festa. A gente imagina Jesus numa catedral, vestido com uma roupa especial, sendo venerado. Silêncio, silêncio, que senão Papai do Céu, que senão Deus castiga, Deus. Mas Jesus estava na festa, se divertindo. Não é isso que acontece numa festa? E meus irmãos, pasmem, o vinho acabou. Tem pessoas que dizem que era suco de uva, né? Mas a minha Bíblia diz que é vinho. A Bíblia não diz que é proibido você beber, é proibido você dar escândalo, é proibido você... As pessoas falam assim, o cara está alto. Não, ninguém está alto. Ninguém que bebe demais está alto, ninguém que usa droga está alto. Lógico que não. Se você for operar seu coração, você gostaria que uma pessoa fumasse maconha e fosse lá operar seu coração? Ou que ele bebesse 2 garrafas de vinho e fosse lá operar seu coração? Porque não é alto, é baixo. A pessoa abaixa suas funções, abaixa suas decisões, abaixa suas qualidades. Mas o vinho tinha acabado. E isso era um problemão. Então, é interessante, né? Quando eu estava meditando sobre isso, o vinho, ele representa a alegria. E eu queria dizer para vocês que eu já experimentei muito a alegria desse mundo, né? Mas a alegria do mundo tem data e hora para acabar. Tem tempo para acabar. A alegria do mundo, ela depende de uma opção de coisa para ela acontecer. É diferente da alegria que você pode experimentar todos os dias, apesar de qualquer circunstância, pelo Espírito de Deus, que é uma fonte inesgotável de alegria. A alegria desse mundo, ela depende de ter vinho. Não tem vinho, não tem algum momento oportuno, não tem uma festa, não tem um ambiente legal, então não tem alegria. De onde vem a sua alegria, né? Aonde que depende a sua alegria? Aonde que você ancorou a sua alegria? No dinheiro, na fama, no poder, nas coisas desse mundo, no sucesso? O salmista, Salmo 32:11, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A verdadeira alegria está em Gálatas 5:22. A alegria verdadeira é um fruto do Espírito. É um fruto. Ela acontece naturalmente através do seu relacionamento com o Espírito Santo. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem como experimentar essa alegria. A alegria de Gálatas 5:22. Esse fruto do Espírito, que é uma alegria sobrenatural, irmãos. Que apesar das circunstâncias, a pessoa está alegre e você olha e fala, cara, como é que essa pessoa está alegre? É o Espírito de Deus trabalhando no coração dela. Mas quem não tem o Espírito Santo, não tem como experimentar, é impossível que ela experimente essa alegria do Espírito Santo. Então, ela vai precisar de uma festa. Ela vai precisar de uma circunstância externa, de uma viagem, de sair para jantar, de uma roupa nova, de um celular novo. E aí ela vai precisar experimentar, ela fica experimentando e dependendo dessa alegria do mundo.
dessa recompensa do mundo, que tem hora para acabar. Mas o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de alegria legítima e verdadeira, apesar das circunstâncias. A verdadeira alegria é o fruto do Espírito. Ela vem junto. E ela funciona com relacionamento com Deus. Acontece que Maria sabia quem era Jesus. O povo ali, que estava ali na festa, provavelmente conhecia Jesus, que ele era garoto, né? E ele vivia lá próximo deles. Mas Maria sabia quem era Jesus. Ela sabia como ele tinha nascido, como ele tinha sido gerado. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Até aquele momento, as pessoas não sabiam que ali estava um Filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Amém. Se você pudesse ter um automóvel desse último modelo, não vou fazer propaganda aqui, mas esses elétricos bacana, o cara que está chegando quase a 1 trilhão, e pudesse entrar nele e te levasse para esse tempo aqui, e você levantasse a mão, você seria crucificado junto com Jesus, porque isso é a maior heresia diante de um judeu, porque o judeu sabe o que é ser um filho de Deus, é você nascer de Deus. A gente generalizou isso, mas quem é filho de Deus, Deus opera milagres através da vida dele, normal. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Se os sinais não te seguem, alguma coisa está errada, porque não é isso que a Bíblia diz. Então você tem que rever a sua fé, rever no que você está crendo. Mas Maria sabia quem Jesus era. E aí o que ela fez? Ela não perguntou para o Antônio, ela não perguntou para o Pedro, ela não perguntou para o Manel, não. Ela foi lá, Jesus. O que a gente tem que fazer diante dos problemas, das circunstâncias? Tem um nome, sobre todo o nome, a gente cantou isso aqui, é verdade. E é claro, ela sabia que o Filho de Deus tem domínio sobre a matéria. Ela sabia disso. Ela não sabia como, mas ela sabia que o ungido do Senhor, que o Filho de Deus, ele teria uma solução para aquele problema. Então ela chama Jesus e fala, Jesus vira para ela, né? Jesus já fala assim para ela no versículo 4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E Maria simplesmente chegou no versículo 5 e diz assim, sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui tem um segredo para milagres. Você quer experimentar milagres na sua vida? Amém? Glória a Deus. Fazei tudo o que ele vos disser. Ah, mas eu quero milagre do meu jeito. Beleza, senta e espera. Boa sorte. Milagres dependem muito pouco dos homens, porque o poder é de Deus. Qual é a parte que nos cabe? Essa parte a gente deveria fazer direito, que é de conhecer, crer e obedecer. Amém? Milagres acontecem na dependência de Deus. Tem muito pouco a ver, por exemplo, uma conversão é um milagre. E, às vezes eu vejo pessoas, não, tem que se converter. Eu falo, meu irmão, você que é Deus, é isso mesmo? É esse mesmo papel que você quer fazer? O de Deus? Teve um que fez isso e rodou. 1/3 dos demônios vieram junto com ele, 1/3 dos anjos viraram demônios junto com ele. Então é isso mesmo? É esse papel mesmo que você quer fazer? Tem que se converter. Meu irmão, ora, obedece ao Senhor, se relaciona com Deus. Teu milagre vai chegar. Deus ama preencher essas orações. Amém? Dá um bom testemunho. Salmo 62:11 diz, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Amém? A gente se acha tanto, mas 3 minutos, 4 minutos se respirar e...
6. Estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Então, eram 6 talhas, cada talha dessa cabia mais ou menos 75 litros, daí para mais. 75 vezes 6, 450 litros, o que daria, para a gente entender, em torno de 600 garrafas de vinho. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: corre no supermercado e eu tomo o dinheiro aqui, ó, meu cartão de crédito, meu pai paga. E a gente vai ver esse milagre acontecer. Tem muita gente que faz isso, irmão. Mas em quem está a nossa dependência? Se for para mim, eu não vou poder atender agora não. Avisa aí, por favor. Em quem está a nossa dependência? Ele falou, vai lá, enche de água essas talhas, encheram até em cima. E disse-lhe eles, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. Qual foi o papel dos servos ali nessa hora? Não fazia lógica nenhuma. Qual é a lógica em encher uma talha, encher um balde de água? E aí ele vira e fala assim, ó, agora leva lá. Meu irmão, Jesus nem orou, Jesus nem parou ali e ficou lá, Pai, opera esse milagre em nome de Jesus. Ele encheu de água e falou, ó, vai e leva. Mas na obediência deles e no milagre, no poder de Deus, no caminho, talvez, eu não sei quando essa água se transformou em vinho. Mas eu sei que pela bondade de Deus, quando eles chegaram lá, imagina, irmãos, eu fico pensando nisso, imagina se é você que está lá, e o Senhor fala para você, olha, a gente vai resolver esse problema da falta de vinho, enche de água aí essa talha. Por muito menos a gente não faz. Por muito menos a gente fala, não, isso não pode ser de Deus, isso é loucura. E aí, eles levaram, e olha que coisa fantástica. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, versículo 9, né? Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo. Jesus transformou a água em vinho. Qual foi o primeiro sinal de Deus para libertar o povo do Egito? Transformar a água em sangue. Mas aqui o próprio Deus está com eles. E Ele transforma a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus tem a ver com a identidade do Filho de Deus, com a bondade de Deus, com a obediência em servi-lo. Às vezes, né, tem pessoas que agora não estão participando do culto, que estão lá na escolinha. Amém? E eu queria dizer uma coisa para vocês, né? A gente estava falando aqui da escolinha e tudo. Eu gosto muito de escutar testemunhos, né? E hoje eu estava escutando testemunho de um muçulmano, que ele começou a ser preparado desde os 5 anos de idade para ser um terrorista. E ele foi enviado para os Estados Unidos, na idade de mais ou menos uns 25 anos de idade. E lá nos Estados Unidos, ele traçou uma estratégia para expandir o islamismo nos Estados Unidos, e uma das coisas que ele ia fazer era terrorismo, né? E aí ele sofreu um acidente. E hoje eu estava escutando o testemunho dele. Ele falando que ele sofreu um acidente e vieram crianças orar por ele, né? Crianças bem pequenas. Em algum momento, alguma oportunidade, vieram orar por ele. E ele falando, olha, eu fui treinado a minha vida toda para combater o inimigo. Mas quando eu vi aquelas crianças pequenininhas orando por mim, eu não consegui resistir. E eu permiti que eles orassem pela minha vida. E ali ele teve uma experiência com o Senhor. E hoje esse camarada é um homem de Deus. Amém? Ele é lá para explodir coisas. Mas hoje ele prega o Evangelho. Então, assim, olha que interessante. Quem foi que mais participou do milagre?
Quem serviu. Quem foi que foi mais impactado do milagre? Quem serviu. Quem obedeceu, quem serviu. A gente pensa às vezes, que chato, vou ter que servir na porta, vou ter que servir. Meu irmão, Deus se alegra com isso. Não fica preocupado de servir ao Senhor. Sirva com alegria, porque essas pessoas é que vão experimentar mais de Deus. Pode ter certeza disso. Versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tinha bebido, bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Tem vinhos aí de 50 mil reais, 60 mil reais, 70 mil reais. Quanto que custaria um vinho feito por Jesus? Que uva que ele usou? Qual foi o blend? Será que foi uma variação só? Será que foi uma uva usada? Que importa isso, né? Mas eu te garanto que foi o melhor vinho já feito em toda a história. Certamente o cara quando provou... Que é isso? Quanto é que valeria uma garrafa dessa? De um vinho desse? Quanto é que valeria? Interessante, né? A obra que Deus faz, as pessoas experimentam. A obra que Deus faz, as pessoas experimentam. É daí que vem a expressão, transformou, o camarada foi transformado da água para o vinho. Amém? Transformado. Já escutaram essa expressão? Ih, rapaz, fulano mudou da água para o vinho, né? É daí que vem essa expressão. Eu estava olhando lá no Google, né? Eu também não sei. Podia ter vindo, mas veio daqui. Pelo menos o Google diz que veio daqui. E o mestre Sala foi lá e experimentou aquele vinho. Experimentou a obra de Deus. Você tem sido transformado? Você tem tido contato com Jesus? E você tem sido transformado da água para o vinho? Quando as pessoas experimentam você, o que elas experimentam? Quando as pessoas nos experimentam, quando a gente entra numa sala, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente toma uma decisão, quando a gente corrige, quando a gente ajuda, o que as pessoas veem em nós? Um religioso? Uma água amarga? Uma vontade de sair correndo? Ou elas, para tudo! Para tudo! O que aconteceu na sua vida, meu irmão? Porque você está da água para o vinho. A gente já preguei sobre isso, a gente pode mudar para São Paulo, mas depois muda de volta. Agora, sair do estado de lagarto e virar uma borboleta, isso só Jesus faz. Jesus propiciou esses sinais e Ele se alegra na sua alegria mais do que você possa imaginar. Ele transformou água em vinho. E eu não entendo muito de vinho, né? Tem gente aqui que entende mais do que eu. Eu não entendo muito de vinho. Eu ia até perguntar para um amigo que entende mais do que eu. Mas eu estava lendo lá em João. É interessante, né? O vinho, você joga a semente, começa num processo de escolher a terra. Depois que você escolheu a terra, você tem que escolher a semente. Depois que você escolher a semente, você tem que tratar, cuidar, adubar, ajustar e cresce uma videira. E olha aqui e aí da videira tem todo um processo até que dê fruto. Esse fruto é esmagado. E aí, esse suco que sai dessa fruta, ele vai para uma barrica durante um tempo para amadurecer, para servir. E aí, olha o que Jesus fala em João 15. Diz assim, eu já estou terminando. Esse vinho que Deus faz, transformar água em vinho, é o que Ele faz com as nossas vidas. É o que a gente tem a oportunidade de experimentar ao se relacionar com Ele. Não numa religião. Religião não faz isso. Diz assim, eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira, e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, todo verdadeiro seguidor de Jesus, ele vai estar nele, vai estar unido pela fé, e verdadeiramente, né,
ele vai obter graça e força, como um ramo na videira. A palavra ramo aqui, ela inclui todos os galhos, até os menores tentáculos, que saem da haste de Jesus. E Jesus sustenta essa relação. Ele formou essa relação. Ele criou isso. Ao crermos nele, fomos enxertados na videira. A gente busca os mesmos objetivos, os mesmos desejos de se relacionar com o Pai como ele se relacionava, de sofrer as mesmas perseguições, os maus tratos, as más compreensões. Mas é uma união de amizade maravilhosa. É a melhor união de relacionamento que qualquer ser humano pode experimentar na vida. É estar enxertado na videira. E esse processo é quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceita a obra que Ele fez de expiação para nós. É a mais amorosa e interessante de todas as relações que um ser humano pode experimentar na vida. Agora, o que acontece? Foi enxertado na videira? Glória a Deus por isso. Filho de Deus, que benção. Só que aquilo, né? Diz o Embrapa que a poda é necessária. A poda é necessária. Olha o que o Embrapa fala sobre a poda. O Embrapa orienta que a poda é uma prática de manejo importante e permite atingir uma frutificação e produção de qualidade, sem comprometer a vida útil da videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? A Bíblia diz que o Senhor repreende a quem Ele ama. Assim como o pai ao filho que quer bem. Meu irmão, Deus é bom o tempo todo, isso é imutável. E na bondade de Deus existe a correção, existe a poda, existe a necessidade. Eu quero dar um fruto que Deus se alegre e fala, puxa, olha isso aqui. Deixa eu me alimentar desse fruto. Eu quero ver o resultado das obras das minhas mãos na vida do Rodrigo, que é o fruto do relacionamento dele comigo. São as oportunidades que a gente tem de ser podados. É o feedback. O pessoal não gosta de feedback. O pessoal não gosta de ser confrontado. Não confronta o seu filho quando ele é pequeno, como diz aqui nesse versículo, para você ver o que vai te acontecer. Para você ver se você não vai um dia, de repente, ele vai encher a mão assim e dar na sua cara. Não confronta, não poda, para ver o que vai acontecer. Eu quero dar fruto. Deus é bom o tempo todo. Amém? E tem uma podazinha para fazer. Quem sabe a poda? Quem sabe? É o ramo que sabe onde é que tem que podar? O ramo vai falar assim, não corta não, vai doer. Corta não, pelo amor de Deus, não corta não. É o que eu costumo falar. Não, aqui vai doer. Mas aí Deus, Ele vem e fala assim, eu preciso podar aqui, Rodrigo. Aí você poda. Aí dói. Mas aí você vê que dá fruto. Você vê que aquilo gerou algo na sua vida. Você vê que aquilo gerou a oportunidade de você se relacionar mais ainda com Deus. E crescer e frutificar. Versículo 4 diz assim, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira. Sabe esse dedo aqui? Esse dedo pode falar assim, ó, eu não quero mais estar no corpo. Beleza. Só que se ele tivesse a oportunidade de arrancar dele mesmo, ele ia cair no chão e ia necrosar. Porque a fonte de vida está na videira. Se o ramo falar assim, não quero mais.
Tem essa oportunidade, nós temos essa oportunidade, mas a fonte de vida está na videira. A gente sem Jesus é nada, irmão, nada. Nada. Mas com Jesus, eu sou a videira, vós as varas. Versículo 5. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repete assim comigo. Sem Jesus, posso fazer nada. Sabe qual é o movimento mais importante do diabo? Está nesse versículo aqui, ó. É você achar que você pode fazer sem Jesus. É achar que o teu conhecimento é suficiente, é achar que o teu dinheiro é suficiente, é achar que o teu sucesso é suficiente, que a tua capacidade física é suficiente, que a sua beleza é suficiente, que você sabe mais ou que você viveu mais, ou que você tem mais poder, e isso é suficiente. O diabo vai fazer qualquer coisa para que você escolha não depender da videira e depender da sua própria capacidade. Eu não estou falando que você não deve estudar, se capacitar, não é nada disso. Você deve trabalhar e duro por isso. Mas eu estou falando de dependência. Eu estou falando de reconhecer que o fruto, ele flui do meu relacionamento com Deus. Foi assim que Adão caiu. Adão governava através de um relacionamento com Deus. E aí o que aconteceu? Aí Deus, primeiro erro seu, hein? Que essa mulher que você me deu, fala sério. Não foi nem minha culpa, não. Aqui, ó. Cheguei a essa conclusão. Mas como é que você... Não, cheguei a essa conclusão mesmo. Eu sou a videira, vós as varas, que está em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Eu sou apaixonado por esses versículos. São os versículos que eu medito. Eu falo, Senhor, tudo que fizer vos será feito. E hoje o Senhor estava falando comigo, o que sai da minha boca, é a palavra rema que sai da minha boca. Essa palavra será feita. Porque a palavra de Deus ela é pré-programada para ser realizada. Ela já carrega todo o poder necessário para ser cumprida. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando a nossa vida dá fruto, esse fruto, de Gálatas 5:22, ele é abundante, né? E aí a gente demonstra, através desse fruto, que é paz, alegria, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, através desse fruto, a gente demonstra que somos discípulos maduros que glorificam o Pai. Olha só, Jesus também escolheu ser nutrido por esse relacionamento com Deus. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria, meu gozo, seja completo. Deus é bom o tempo todo. Amém? Isso nunca muda. Agora, Deus é Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele nos colocou na videira, nos enxertou na videira, nos transformou da água para o vinho.
O normal, eu gosto do testemunho do Serginho, que ficava olhando lá a carteira de motorista dele, de motorista não, a identidade. Pô, será que sou eu mesmo? O que é isso aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? Essa é uma transformação. É claro que tem um processo de transformação de mente. Por isso tem a poda. Por isso é necessária a poda. E Deus nos ama. Então Ele anseia que a gente dê muitos frutos. Que as pessoas possam se alegrar com isso. Que possam experimentar a presença de Deus, dos filhos de Deus. E possam experimentar a presença do próprio Deus através de nossas vidas. Deus anseia por esse momento. Eu tenho muitas podas que foram feitas na minha vida. E tenho muitas podas que ainda precisam ser feitas. Eu também estou no processo. Eu também quero dar fruto. Então não tenha medo. Não tenha medo. Não, antigamente, né? Eu lembro, por acaso, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Serginho e eu sou uma pessoa meio reativa, né? Eu sou bastante reativo. Já sou menos, bem menos hoje, né? Já fui muito mais. E eu me lembro ele falando, não, cara, não responde. Fica calado, não responde. Para mim, isso é um desafio muito grande, né? Isso é uma poda. Precisa ser podado. O quê? A língua. Precisa ser podada. Ainda precisa ser podada um pouco mais, mas a gente está sempre aprendendo. Mas eu me lembro assim, esse desafio, né? Hoje eu consigo escutar. Às vezes a pessoa fala, coisa que eu não quero ouvir. Mas estou ali, ouvindo, com paciência. É interessante isso. Deus é bom. Amém? Mas Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe as podas nas nossas vidas que a gente precisa fazer. Você pode lutar contra isso. Eu sugiro que não. Eu sugiro que você permita que Ele faça essa poda. Permita que Ele haja em áreas na sua vida que você não gostaria de mexer. Porque às vezes são essas áreas ali que estão ali te travando de dar frutos que são maravilhosos, que você vai se alegrar, que a sua família vai ser abençoada, o seu trabalho vai ser abençoado, que as pessoas ao seu redor vão ver a Cristo. Amém? Só Jesus, só Deus, só o poder de Deus transforma água em vinho. Amém? E o vinho tem um processo para ser feito. O semeador saiu a semear. De onde vem a semente? Vem do fruto. O fruto que você dá gera semente para outras vidas. Gera recurso que Deus usa para abençoar outras vidas, em outros terrenos. Amém? Amém. Eu queria chamar a Alexa e você pode me ajudar? Já terminei, só a gente queria cantar esse louvor. Mas se puder só eles dois. Então, não sei se você... São 8h07. Queria aproveitar... Não, vamos louvar então um pouquinho.
Enquanto a gente se prepara, Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de vermos que o Senhor nos ama, tem poder para transformar nossas vidas, da água para o vinho. Muito, muito obrigado por isso. Nós não temos condições de fazer isso sozinhos, Senhor. Sem a sua intervenção, a gente não tem condição de fazer isso sozinho. E, Senhor, muito obrigado por esse milagre que é estarmos na videira. Que privilégio é esse, Senhor? Que privilégio é esse, Senhor? Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser podado, Senhor. Pode me podar à vontade, Senhor. Me usa, Senhor, do jeito que o Senhor quiser, Senhor. Pode podar à vontade, Senhor. Eu quero dar os frutos, o fruto que o Senhor planejou na minha vida, Senhor. Você gostaria de dar esse fruto? Então pede para Deus, Senhor, me poda. Poda nas áreas que eu preciso. Nas áreas que eu preciso ser podado. Fala para Ele, Senhor, me poda. Me poda. Me poda. Me corrige. Me confronta. Espírito Santo, me ajuda. Me guia. O Senhor tem liberdade na minha vida, Senhor. Me poda. Me poda, Senhor. Me poda. Vamos cantar esse louvor? Quem quiser ficar de pé, pode ficar de pé.